Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre tabela. É uma dica de certificação MOS, então se você tem interesse em fazer a certificação, vejam essa dica. Tabela no Excel, ele não é simplesmente qualquer conjunto de células. A gente às vezes imagina aqui que tem várias células num formato aparentemente parece uma tabela. Às vezes, se eu fizer isso aqui, ó, e colocar bordas, aí a pessoa já pensa que é uma tabela, mas na verdade não. Tabela no Excel é um recurso que você tem que vir aqui, ó, no menu inserir e colocar tabela. Inserir tabela. Pela tecla de atalho Alt TTA. Alt TTA, ele vai dar essa caixa aqui, ó, criar tabela. Tem essa opção, minha tabela possui cabeçalhos, então como tem cabeçalho eu vou deixar marcado e dou um OK. Então agora temos uma tabela. Até então a gente tinha só um intervalo de células ou uma matriz. Agora sim nós temos uma tabela. Então quando eu faço isso, vocês podem perceber aqui, ó, que ele fica nesse formato aqui, ó, com um título um pouco diferente, né, uma cor mais escura e um zebrado aqui. Então cada linha ele fica uma em branco, outra com uma cor. Existem vários recursos associados à tabela. Então, a partir do momento que eu inserir a tabela, ele já abre automaticamente essa guia design. Tá vendo aqui, ó, guia design. Se eu vim aqui, ó, converter intervalo, o que ele vai fazer? Ele vai voltar a ser um intervalo de células. Eu vou clicar e vou confirmar. Então agora ele voltou a ser um intervalo de células, apesar de continuar com essa formatação que ele pegou, né, quando a gente inseriu a tabela. Ele não tem mais a guia design aqui. Então veja que eu estou clicando aqui, não tem mais a guia design. Eu vou voltar à formatação como era antes. Então vou dar mais uma dica. Isso aqui não é dica de certificação, mas é uma dica bem bacana. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui e selecionar tudo, né? Ctrl Shift espaço, selecionar tudo e vir aqui mudar a cor de fundo. Aí aqui, ó, tá como letra branca, então mudar a letra, tirar as bordas, né? Teria que fazer 3 etapas. Ou eu posso vir aqui, ó, Alt F11, editor do VBA, Ctrl G para vir na janela de inspeção, janela de verificação imediata. Vou escrever aqui, ó, cells, todas as células do Excel dessa planilha, ponto clear formats. Então vou limpar os formatos e vou dar um enter. Vejam só, digitei um simples comando e já não tem mais formatação nenhuma. Então, ó, Alt TTA, inserir a tabela, Alt JI, ó, para ir na guia design. Agora temos a guia design aqui em cima, ó, JI, vou converter de novo, G, dou um enter, converti novamente intervalo de dados, Alt F11, e agora já está o comando ali, ó, cells.clearFormats, limpei a formatação. Vejam só como é simples, pessoal. Então agora, se eu fosse fazer aqui um cálculo, ó, aqui eu tenho o preço unitário, a quantidade e o desconto. Eu teria que fazer isso aqui, né, igual isso aqui vezes isso, ou a função multi, né, vezes, entre parênteses, 1 menos o valor do desconto, e dou um enter. Aí eu teria que vir aqui e replicar para baixo, certo? Só que agora eu vou fazer isso como tabela. Então Alt TTA, inserir a tabela, e agora eu vou colocar aqui, ó, sales igual a isso. Olha só a diferença. Quando eu estou em tabela, as fórmulas ele vem assim, ó. Então ele não está referenciando a célula D2+, ele está referenciando Unit Price. Unit Price, a coluna Unit Price. Só que aí eu tenho o arroba, que quer dizer que é a linha atual. Então, da coluna Unit Price, na linha atual, eu vou pegar esse valor. E aí eu vou multiplicar pelo a linha atual da coluna Quantity. Menos, entre parênteses, 1 menos... Aliás, menos não, aqui é vezes. Vezes, abre parênteses, 1 menos o desconto. Quando eu dou Enter, ele já preenche para tudo. Então ele funciona de forma similar a fórmulas matriciais, só que aqui
ele já é totalmente automático, não preciso selecionar tudo, dar Ctrl Shift Enter, né? Ele já deu um Enter aqui, ele já traz tudo certinho. E outros recursos legais da tabela. Então, ó, vou vir aqui na guia design. A gente tem a opção aqui de fazer formatação. Então, ó, estilos rápidos. Olha só, a gente pode escolher um dos formatos que a gente tem aqui. Isso aqui é bem parecido com tabela dinâmica, né, pessoal? Então, tabela dinâmica a gente também consegue aplicar formatação, né? Então, a gente pode escolher qual formatação que a gente quer. Ó, quero um pretão lá, né? Mais escuro. Tem várias opções aqui. Esse aqui bem escuro mesmo. E uma outra forma também é que você pode vir aqui, ó, e criar um novo estilo. Então, um novo estilo, então você seleciona, ó, um estilo para a tabela inteira. Eu quero borda em tudo. Então, eu posso vir aqui, ó, colocar borda, contorno interno em tudo. Aí na primeira linha, aí eu vou lá e também aplico um formato. Então eu quero fonte, cor branca, quero negrito, aqui eu quero preto no fundo e dou um OK. Primeira linha. Aí depois a gente pode definir lá a primeira coluna, se quiser também, linhas de totais. Aqui na verdade não era a primeira linha, era listra da primeira linha. Eu fiz errado, né? Então aqui é a listra. Então vamos colocar um cinza aqui, cinza assim mais escuro, da primeira linha. E a listra da segunda linha. Formatar, aí eu vou colocar um branco mesmo. OK. E aí na linha de cabeçalho, sim, que eu vou colocar o preto com a fonte branca. E aqui na primeira linha a fonte tem que ser preta. Cor da fonte preta e dou um OK. Aí vou vir aqui agora e vou escolher o formato que a gente definiu personalizado, tá vendo? Então você pode fazer ali várias opções, né? A gente colocou negrito, né? Então vamos corrigir aqui, eu clico com direito, modificar. Então na primeira linha não vai ser negrito, vai ser regular. E no cabeçalho, aí sim eu coloco o negrito. OK. Beleza. Negrito, fonte branca. Então dá pra gente definir o formato que a gente quiser. E aí depois, toda vez que eu criar uma tabela, eu já posso pegar esta formatação aqui e aplicar para ficar padronizado. Ó, linha de cabeçalho, tá vendo? Tem várias opções aqui. Eu posso colocar também uma borda diferente, não sei, a cor da borda, né, se quiser. Então é bem bacana, pessoal. Essa parte de formatação aqui é legal, né? Outra coisa também é que a gente pode inserir segmentação de dados. Então, acho que muita gente já conhece segmentação de dados em tabelas dinâmicas, mas eu não sei se vocês já sabem que na tabela também posso colocar segmentação de dados. Então, posso fazer algo desse tipo aqui, ó. E aí eu poderia definir também um formato também, né? Um formato aqui para segmentação de dados, poderia mudar, fazer um formato parecido para deixar parecido com a tabela, né? E aí, ó, quando eu vou selecionando, ele vai filtrando minha tabela com a segmentação de dados. Vamos ver quais mais recursos bacanas que a gente pode falar de tabela. Então, outra coisa legal que eu posso vir aqui, clicar com direito, né, e fazer filtros também, ó. Posso filtrar pela célula selecionada, então ele só filtra isso aqui. Eu posso vir aqui e limpar o filtro. Também posso, se eu quiser incluir, então ó, incluir linha da tabela acima, então incluo uma linha nova aqui, ó. Aí eu posso pegar e excluir linha da tabela. Posso inserir coluna também aqui no meio, ó. Coluna para a esquerda, né, da tabela para a esquerda. Posso selecionar, ó, dados da coluna da tabela. Então, ó, só selecionei os dados, não selecionei o cabeçalho. Agora eu vou vir aqui, ó, selecionar coluna da tabela inteira, então é inclusive o cabeçalho.
Agora, pessoal, uma coisa legal, ó, e linha da tabela também. Posso selecionar aqui, já estava selecionando a coluna inteira, mas se eu tivesse uma célula só, aí linha, aí ele pega só linha. Quando a gente joga isso dentro do VBA e começa a utilizar trabalhar com tabelas dentro do VBA, a gente consegue fazer várias coisas legais também. Então, ó, outra coisa também é linhas de totais, que você pode incluir, ó. Então tem o total e eu tenho o valor total de vendas aqui. Se eu vim aqui no design, ó, linhas de totais, eu posso desmarcar ou marco aqui, ó. E aí eu poderia também, no meu estilo aqui, eu poderia vir na linha de totais e também aplicar uma formatação. Fundo preto, a cor branca e negrito. Aí, tá vendo, ó? Então fica bem bacana, pessoal. Então, ó, uma outra coisa legal também. Nesta outra aba aqui, eu peguei só as vendas aqui. Só essa coluna das vendas e o nome do produto. Então vai ter vários repetidos, né? Então vou vir aqui, ó, Alt TTA, dou um Enter, tem a tabela. Aí se eu quiser remover duplicatas, eu posso vir aqui, ó, remover duplicatas. Clicar aqui, ó, remover duplicatas. Então tô pegando ali a lista de coisas que tinha lá no site do Moz, né, da Microsoft. E aí esses recursos são os recursos que são cobrados lá na prova, né? Então e aí a gente vai mostrar em um outro vídeo. Eu vou mostrar alguns outros recursos legais que dá para também trabalhar com tabela. É bem bacana, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, isso aqui é bem legal. Vou mostrar isso aqui. Isso aqui não faz parte, mas é uma coisa bem interessante. Então, por exemplo, ó, tem vários produtos aqui com nomes que são produtos de outros países, né? Então, muitas vezes a gente não conhece. Tofu eu já conheço, mas se você quiser saber o que é um tofu, você clica com direito e clica aqui em pesquisa inteligente. Olha só que legal. Traz a foto aqui pra gente. Tem aqui, ó, ele faz a pesquisa direto lá no Bing. Então tem as informações aqui sobre o tofu. Se eu quiser ver esse outro produto aqui, ó, pesquisa inteligente, já traz pra gente. Então a gente não precisa nem ficar copiando, entrando no Google ou no Bing lá, colando e dando um Enter. Só clica com direito, ou aquela tecla Ep Key do teclado, né, que ó, faz a função do botão direito, e a tecla I, ó, e dá um Enter. Muito bacana, né, pessoal? São esses recursos, né? Então a opção de converter para intervalo. Então, por exemplo, se você quiser voltar para intervalo, aí você consegue voltar para intervalo. E aí aquela dica da formatação, né? Eu poderia vir aqui remover as formatações, ou aquele comando que a gente fez, né? Então cells.clearFormats. Outra coisa importante também é não deixar assim, ó, tabela 1, 2, 3, 4, 5. O ideal é dar um nome, né? Então a gente poderia dar um nome, por exemplo, TB vendas ou TB sales. Aí o que acontece? Falta um S. Quando a gente vira aqui também fórmulas em gerenciador de nomes, percebam só, ele mostra aqui as nossas tabelas. Então a tabela TB Sales que a gente acabou de criar está aqui. A gente pode fazer referência a ela também. Pessoal, o conteúdo de hoje era sobre tabela. Eu espero que este recurso seja muito útil para vocês. Eu já trabalho já um bom tempo já com tabelas. Eu acho muito interessante o recurso tabelas. Dá para fazer muita coisa bacana. Então no próximo vídeo eu vou mostrar mais uma coisa bacana que dá para fazer com tabela. Muito obrigado a todos. Se gostaram, clique no like, compartilhe esse vídeo. Vamos levar esse conteúdo para mais pessoas. E deixe seu comentário. Fiquem à vontade para comentar. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau.